Me convidado. Bom dia, pessoal de Alagoinhas e da região. É um prazer estar aqui contribuindo com o programa e com vocês. Bom, Giovanni, essa webconferência vai acontecer, começa amanhã e vai ser amanhã e dia 12, né? Então, quinta e sexta-feira, às 7 horas da noite. Pelo YouTube, não é isso? Isso. É pelo canal do Instituto Smart Citizen. Você acessa o YouTube, procura o canal do Instituto, ou da Grazi Carvalho, que é a CEO do Instituto, e aí você vai ter acesso, é gratuito, e vai ser um evento que a gente vem demonstrar a metodologia que o Instituto desenvolveu para aplicar essa nova tendência da gestão, que são as cidades inteligentes, né? Quem é que vai participar dessa webconferência, Giovanni? Veja só, nós temos a participação hoje de sete instituições, dentre elas o CREA, o CREA Bahia, o CRA. Só para o povo entender, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, não é isso? Isso. Que é o Conselho o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, CRA. Pronto. A FIEB, né? FIEB, vai participar. FEComércio. Sim. Nós vamos ter o Instituto da Rosema Maluf, que é o Território Santo, também. A Rosema Maluf, que foi secretária de Assemineto, né? Justamente, ela. Pronto. Certo? E também, indiretamente, o Sebrae Bahia, que nos fez a conexão com o ex-prefeito da cidade de Brotas de Macaúbas, que foi o ganhador do prêmio Prefeito Empreendedor de 2019. Ele também vem dar o seu testemunho. E a gente só tem a agradecer a participação e o apoio e o incentivo dessas instituições. A gente, para começar, para nossos ouvintes aí espalhados em mais de 80 municípios entenderem o que é essa concepção de cidade inteligente, hein, Giovanni? Velho, cidade inteligente é uma tecnologia de gestão pública que, na realidade, ela não traz necessariamente nada, a gente não está reinventando a roda. A gente só fez a compilação de determinados princípios que estão desde a Constituição até passando pela administração pública e privada também, e chegamos à constatação que era preciso que houvesse uma ressignificação da prestação de serviço. Ou seja, a gente precisa, de fato, entender e fazer entender que os princípios constitucionais precisam ser atendidos, correto? Então, nós ordenamos dentro de um método, que é o CHESI, Cidades Inteligentes, Humanas, Educadoras que vem sustentar 4 pilares, entendeu? Esses 4 pilares, estão sustentados, os 4 pilares sustentam esse pensamento, e são formados por 4 agentes, que é a iniciativa, o poder público, a iniciativa privada, certo? O campo empresarial, a academia, que a gente não pode deixar de considerar que o professor, como um todo, ele representa um papel fundamental, e o cidadão... Para o povo entender, a academia não é academia de ginástica, não. Academia é a universidade, entendeu? Na realidade, a academia, ela compreende toda a estrutura de educação. Tudo que está envolvido com educação. Isso. É o que define a academia. E o cidadão, através das suas instituições, das suas organizações de representação, certo? Esses são os 4 agentes, entendeu? E esses 4 agentes, eles vão estar construindo os ambientes, certo? Que vão estar dentro da cidade inteligente. A cidade inteligente é uma cidade que nunca está pronta. Ela sempre está
ela sempre está mutando e sendo atualizada a partir do desenvolvimento da própria vida, da dinâmica da vida. Por exemplo, nós tivemos um evento que se repete a cada 100 anos, pelo menos historicamente tem acontecido isso, e que foi a situação da pandemia, entendeu? Então, por exemplo, não existia ninguém que estivesse pronto para enfrentar uma pandemia, mas ela veio e aconteceu. Então, a cidade inteligente ela tem que estar preparada para enfrentar situações dessas de forma mais ágil e de forma mais resolutiva. E isso se dá... Giovanni, você fala aí em atender a princípios, né? Isso. Princípios no Brasil é o que mais tem. Uhum. Tem princípio para tudo, mas especificamente, quais são os princípios que o projeto Cidade Inteligente ele busca atender? Veja só, o nosso conceito ele busca a cidade humana, eficiente, sustentável e educadora. Cada pilar desse, a gente, por exemplo, a gente tem um princípio dentro da Constituição para ser atendido. Por exemplo, a cidade humana ela tem a ver com os princípios, o artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais. A cidade eficiente, dentro da Constituição, está representada pelo artigo 37. A cidade sustentável, você tem o artigo 182, artigo 225, o artigo 40 do Estatuto das Cidades, e a cidade educadora do artigo 205, certo? Esses princípios, eles estão já desde 88 elencados na Constituição Federal. A gente não busca inovar nada, a não ser cumprir o que está proposto na Constituição. Como é que a gente vai propor isso? Através de uma operacionalização de algumas atividades que a gente também vai fazer. É tipo assim, a gente precisa saber o que é que nós temos hoje, qual é o diagnóstico da cidade que nós temos. Eu não estou falando em avaliação de gestão de ninguém, a gente está falando de avaliação da situação do município, não é só da cidade. Então pelo que eu estou entendendo, na verdade, esse projeto é um método, né, de implementação, de cumprimento do que já está posto. É uma avaliação e no caso, ações para que esses princípios sejam efetivados na vida prática das pessoas, não é isso? Exatamente. Eu estou errado? Não, está certíssimo. A ideia é muito simples. A ideia é muito simples. Agora, o que é que traz de novidade? É a gente trazer para a conversa os 4 agentes. A gente não pode imaginar que o poder público vai sozinho se encarregar de detectar e de planejar a resolução dos problemas. Nós temos que detectar todos os problemas juntos à sociedade, o governo, ao empresariado, à academia, os professores e o cidadão. Esses 4 sentados numa mesa para verificar o que existe de problema, certo? Se planejar, idear ou discutir quais seriam as propostas e a gente entender como é que a gente vai chegar até a resolução disso, a parte operacional da coisa. Agora, Giovanni, a gente aqui falando em cidades da região, né? Agora, recentemente, nós tivemos aí essas fortes chuvas, né, que atingiram as cidades da região e ficou explícito, né, as dificuldades que os gestores municipais têm, primeiro, de organização da infraestrutura das cidades, né, para receber, né, esse fenômeno da natureza, né, que recorrentemente vem, e também as dificuldades das gestões em, de certa forma, dar uma assistência maior para a sua população, em várias áreas, seja de posto de saúde, seja de educação, enfim. Né, tem cidades que pararam, literalmente, Maragogi, por exemplo, suspendeu aula, né, teve casas invadidas, gente que perdeu tudo, enfim. Né, como é que você, de forma prática, né, como é que aconteceria essa concepção de uma cidade inteligente num momento desse, por exemplo? Caio, veja só, a cidade inteligente não acontece num passe de mágica. Primeiro que existe uma decisão primordial para que isso aconteça, que é um ato de coragem, que é do gestor assumir um compromisso de implantar a cidade dele
como um dos princípios da cidade inteligente. Então, se ele está fazendo uma coisa dessa, se ele admite fazer isso, ele é um gestor visionário e corajoso, porque ele vai ter que, dentro das características, está o investimento forte em planejamento, forte em capacitação das suas equipes, forte na estruturação tecnológica do seu município e forte na comunicação assertiva, ou seja, você vai ter que dar informação rápida ao cidadão na medida que ele procura. Então, ele vai ter que fazer esses investimentos, e esses investimentos não acontecem de uma hora para outra. Tudo inicia a partir de um planejamento. Você vai fazer tudo o que você precisa fazer. Se você vai fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro e você resolve ir de carro, você tem que fazer um planejamento adequado. E esse planejamento, ele tem que estar feito de tal forma que inclua os problemas que você pode vir a acontecer durante sua trajetória. Então, administrar uma cidade é planejamento, e planejamento feito em cima dos instrumentos de planejamento que a Constituição determina: plano diretor, PPA, LOA, LDO e os planos setoriais de cada secretaria. Todos esses instrumentos, uma vez que eles todos estejam feitos ou que foram ouvidos e gerados a partir dessa interação entre os 4 agentes da inovação, a resolução desses problemas vai se dar de forma muito menos problemática, porque o que a gente verifica é que as mudanças climáticas elas têm proporcionado índices fora da curva histórica, certo? Que tem gerado maiores problemas. Ninguém está preparado para esse tipo de coisa. Nem toda a infraestrutura feita hoje vai atender. Por mais que você tenha feito um bom planejamento 10 anos atrás a gente não tinha uma curva de precipitação dessa natureza. Então, mas uma vez que a gente tem os instrumentos de planejamento, neles estando todas essas metodologias que a gente vai adotar, é possível se passar por eventos dessa natureza de uma forma menos traumática. Agora, isso não acontece de uma hora para outra. É preciso coragem do gestor para assumir que ele pode incrementar soluções mais efetivas e eficientes para o município dele. Você coloca aí uma situação de planejamento, né, que é importantíssima em qualquer área, né, não só na administração pública, mas também na área privada. E a gente vê, né, de forma no nosso cotidiano, a falta justamente de visão, né, ou de importância das administrações públicas, principalmente, nessa área. Você fala de legislações urbanísticas importantíssimas, que são literalmente desprezadas pelos municípios, que têm, inclusive, o dever de tê-las, né? Você citar aí o PDDU, né, o PDDU, como você fala, né, tem que ser, está de 10 em 10 anos, né, ou deve ser atualizado de 10 em 10 anos, em cidades acima de 20 mil habitantes. E várias cidades hoje, simplesmente não tem PDDU porque o antigo perdeu a validade. Infelizmente, Alagoinhas é um exemplo dele. Nós não temos hoje um plano diretor urbanístico. O último foi da gestão de José Hildo. Então, você já tem aí mais de 12 anos, né, da gestão de José Hildo. E você não tem uma atualização do plano diretor urbanístico. E as legislações, né, Código de Obras, Código de Postura, vai pela mesma linha. Então, o começo seria justamente a gente fazer o normal, é isso? O que se deve, Giovanni. Pois exatamente, Caio. Você colocou um ponto que é muito interessante mesmo. Nós temos a mania, infelizmente, a cultura da administração pública é de fazer as coisas de forma protocolar. O cara chega, o gestor chega, precisa ter um plano diretor, aí manda o procurador ou alguém da procuradoria e diz, vai aí, procura aí um plano diretor compatível com o nosso município, copia e cola e publica, pronto, ele vai atendeu a lei. Fato, ele atendeu a lei.
Mas ele não atendeu ao que presta o instrumento, certo? O PDDU não é uma coisa para estar na gaveta. O PDDU, eu lhe digo até mais, o PDDU, o PPA, a LOA e a LDO deveria ser o travesseiro dos gestores e dos fiscais dos gestores, que são os vereadores. Junto com a lei orgânica também, que é outra coisa que pouco se fala também na administração pública. E eu não estou falando isso daqui do município, eu estou falando de uma forma em geral, certo? Eu trabalhei já em alguns outros municípios e vejo que a realidade é praticamente a mesma. Eu conheço gente que no Brasil todo hoje que está nessa empreitada de implementar as cidades inteligentes e todos falam que é basicamente isso, certo? O papel do vereador precisa ser, inclusive vai ter a Abracan vai participar, a Associação Brasileira de Câmaras Municipais, o presidente da Abracan vai participar da nossa webconferência, e seria interessante que todas as pessoas ouvissem, porque ele vai dar ele vai conversar a respeito do papel dos vereadores na cidade inteligente, como a gente vai falar do plano diretor na cidade inteligente, como nós vamos falar a respeito do papel do engenheiro e dos seus... e dos profissionais de engenharia, de georreferenciamento, de geoprocessamento, de agrimensura nas cidades inteligentes, além de outros temas também. Então, é muito importante que se tenha essa noção para se rever, inclusive, o papel do vereador. Porque se a gente não tem um plano diretor, que é o instrumento o principal de planejamento do município, nada do que foi feito tem legalmente a validade que deveria ter. O PPA não é um instrumento que deve ser desconectado do plano diretor. Ao contrário, o PPA, até porque existe um princípio constitucional que diz que é da legalidade. E o princípio da legalidade diz que o Estado só pode fazer o que está previsto em lei. Só que tem um detalhe, ele não é colocado como discricionário. O Estado tem que fazer o que está previsto em lei. Não é uma opção, não, é uma determinação. E a norma diz, a Constituição diz que é obrigatório aos municípios terem seu plano diretor. Mas construir o plano diretor, de fato, não é demonstrativo burocrático, não. Então, porque o que reflete a qualidade de vida que é o grande objeto de atenção é o cidadão. O cidadão, ele tem por direito serviços públicos eficientes e eficazes. E nós não temos isso, estamos longe disso. E nós temos tanta tecnologia aí, porque o pessoal pensa que cidade inteligente é que tem Wi-Fi na praça e lâmpada de LED. Não, isso aí é apenas um detalhe da construção das cidades inteligentes. A eficientização da gestão da máquina pública. Mas aqui no programa, Giovanni, a gente tem uma grande honra de ter aqui na bancada um ex-vereador, né, que foi inclusive gestor, trabalhou com gestão de empresas, planejamento, que é o nosso querido José Gomes, e um ex-prefeito, né, que enfrentou aí as delícias e os dissabores, né, de comandar uma cidade do Porto de Alagoinhas, que é o Chico Reis. Ô Chico, você quando foi prefeito deve ter encontrado extrema dificuldade, né, para, de certa forma, diante, né, das dificuldades que você, né, herdou, você tem que ter tempo para resolver os problemas e planejar. Né? Mas aí tem uma nova concepção de cidade inteligente, né? Se você quiser fazer algum comentário de sua experiência como prefeito, ou quiser fazer também alguma pergunta para o Giovanni, fica à vontade. Muito bem, Caio. Primeiro, agradecer a Giovanni essa disponibilidade de estar aqui conosco, de alertar a população para essa ferramenta indispensável ao sucesso da administração pública, que organiza melhor os serviços na cidade. Eu tive o prazer de conviver, não tão próximo a Giovanni, mas estivemos juntos no mesmo período administrativo, e eu tenho, assim, a alegria por ter uma boa recordação, tanto do Giovanni quanto do Amauri,
que trabalharam no mesmo período. E ver ainda uma pessoa que já prestou serviços aqui à coletividade, empenhado em dotar a população de equipamentos onde permita que o acesso ao serviço público seja feito com muito mais rapidez, é sempre uma felicidade para a gente poder ouvir isso. Agora, a minha pergunta vai na contramão disso, infelizmente, Giovanni. Nós temos um momento no nosso país de conflagração entre os diversos poderes. Você propõe praticamente um armistício para que todos possam trabalhar junto e em conjunto para o bem-estar da nossa comunidade. Juntar o poder público nas suas esferas, juntar o privado, juntar a academia e, mais ainda, juntar o cidadão, passa a ideia que, infelizmente, para mim ainda é uma quimera, de juntar todos os segmentos da população, esquecendo a coloração política ou as diferenças que pode haver entre eles. E eu pergunto, se isso acontecer, já seria um progresso sem par, né? A gente já teria dado uma caminhada civilizatória muito grande. Mas para acontecer isso e reunir tantas forças díspares, Giovanni, como fazê-lo? Bom dia e obrigado por estar aqui nos dando essa aula. Chico, é uma honra falar com você, interagir com você. Eu tenho você tem todo o meu respeito pelo seu papel dentro do cenário político da cidade. Você sempre foi uma voz a ser ouvida e respeitada. E essa colocação que você faz é um dos desafios da implementação disso. Eu coloquei que é uma decisão corajosa do gestor que adota essa solução tecnológica da gestão dele, porque não é fácil, como eu disse, não é um passe de mágica. A cidade inteligente vai ser construída com muito trabalho, e construir politicamente essa solução faz parte do arcabouço da inteligência do gestor, da inteligência política dele. Eu não acredito que, posto dessa forma, ninguém vá lutar contra ele. Nem os adversários, porque na realidade vai se qualificar, vai se ganhar em qualidade do discurso político. Não, mas, Giovanni, em termos de política, a gente... É verdade, existe essa construção complexa, muito complexa, mas a gente tem que reduzir a nossa discussão ao cenário local. O Brasília não é Brasil, Brasília é outro lugar, é outro planeta. Nós estamos aqui no chão do município e estamos discutindo as interações políticas aqui dentro. E eu não acredito que um gestor que vá apresentar
apresentar soluções dessa forma, construídas a partir da audição dos 4 agentes. Chegamos a essa conclusão, chegamos a esse direcionamento, apresentamos as soluções. Eu não acredito que nenhum político com um mínimo de inteligência vá se opor a essa situação. Eu acho que é uma oportunidade de qualificar esse jogo político. A decisão é difícil, certo? A decisão é difícil, mas uma vez decidido o início do jogo, eu acho que todos têm a ganhar. Inclusive, é uma forma, até porque existe uma outra questão que eu não abordei. O Brasil assinou um pacto global, junto com mais 193 países, na ONU, em 2015, para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável, certo? São 17 metas, que são 169, são 17 objetivos com 169 metas. Isso é um esforço planetário para se qualificar e se melhorar a vida e garantir, a longo prazo, a vida no planeta. E vai dentro desse arcabouço, situações que quem tem que resolver somos nós aqui no município. Então, a cidade inteligente é pensada também em cima do cumprimento dessas metas que nós assumimos, o governo, o Brasil assinou. E o Brasil tem que apresentar os resultados até 2030. Só que quem cumpre isso não é o Estado Nacional, é o Estado Municipal, é o município que vai cumprir quase que a totalidade dessas metas elencadas dentro dos 17 objetivos. E dentre essas, são políticas basicamente simples que, na somatória, vão se construir os grandes objetivos. E os gestores precisam verificar isso. E isso passa pelo jogo do poder. Nós temos que abrir os olhos, porque, fatalmente, esse jogo vai ter que mudar. Não vai se sustentar. Não se sustenta. 2030. Como é que você vai? O que é que o gestor vai dizer à população que vai nos suceder nos pontos de poder, nos tomadores de decisão, que não estão. Vai se perpetuar essa forma de se fazer política da forma como se faz, na base do clientelismo, de você vender um direito que o cidadão tem, de facilitar para criar dificuldade para vender facilidade. Quer dizer, isso não se sustenta, não tem por que se sustentar mais. Então, o que a gente propõe é uma nova visão, uma visão moderna e alinhada com esses princípios. Ou seja, a gente está dando um checkmate, a cidade inteligente dá um checkmate na postura qualitativa do político. Rapaz, essa webconferência. À vontade aí. Bom dia, Giovanni, obrigado pela sua participação aqui conosco e a oportunidade de nós fazermos perguntas que julgamos que é interessante, até mesmo para que a nossa curiosidade ela seja atendida. Veja bem, dada a importância do tema e a previsão constitucional, porque nós ainda encontramos, a exemplo de Alagoinhas, uma das 10 maiores economias do estado da Bahia, né? Ferramenta de gestão tão importante, com mais de 10 anos de defasagem, como é o caso do PDDU. E aqui você atribui, por exemplo, essa defasagem e qual o tempo ideal para que o mesmo possa ter o seu vigor, possa vigorar e depois ele seja atualizado para que não haja solução de continuidade. Gomes, muito obrigado pela sua participação também. Veja só. Eu não queria fechar o debate no município daqui, certo? Nossa proposta é uma proposta que atende a gestão pública como um todo, certo? Mas vamos lá. A gente tem uma situação o PDDU daqui foi feito por José Hildo em 2004. Eu participei indiretamente dessa construção, junto com Pedro Marcelino, na época, que foi quem me convidou, certo? E tive a oportunidade de participar da atualização no governo de Paulo César e entregamos à Câmara em 2016. Há de se perguntar à Câmara por que ela não votou, porque estava pronto.
foi entregue pronto para avaliação e aprovação na Câmara, certo? Então, na realidade, a gente tem que ver, como eu disse, qual é a função. É importante que a população assista à webconferência para ver o que é que a gente pode esperar e qual é o papel dos vereadores na cidade inteligente. Não só dos vereadores, de todos, certo? Em especial vai se ter, porque o presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais vai falar, certo? E isso, na realidade, é uma coisa que a gente está iniciando, e eu acho que, a partir de agora, a gente possa interagir de forma mais continuada, porque a cidade inteligente, ela vai acontecer, quer queira, quer não, certo? Isso não é uma coisa. Nós temos hoje movimentos dentro do Congresso Nacional para implementação do Política Nacional das Cidades Inteligentes. Nós vamos ter os planos municipais de cidades inteligentes como instrumentos dentro do escopo jurídico para ser atendido, como deve ser atendido todos os planos setoriais, que toda secretaria deve ter, certo? Atualizado. Então, a gente não está falando de uma coisa que está reinventando a roda, não. Todas as secretarias, plano de mobilidade deveria estar dentro do SMTT, deveria ter o plano de mobilidade aqui. Por que não tem? E se tem, onde é que está? Não se usa? Por que a sociedade... Se tem, por que a sociedade não sabe? Porque vai colocar a avaliação do escopo crítico da sociedade. Então, é preciso se pensar os instrumentos de planejamento de forma que possa ser programado, planejado por um determinado tempo e verificado o cumprimento disso e feito a avaliação à sua época. Nós não atingimos o que foi planejado. Isso precisa ser revisto. Isso precisa ser... Entendeu? Nós tivemos um PPA que foi feito ao longo desse ano. Eu mandei uma mensagem via o portal da prefeitura e recebi a resposta de que a minha resposta não foi considerada por questões técnicas. Quer dizer, isso é frustrante. Quer dizer, a gente não tem como ser instrumentalizado de forma confiável nos processos de interação do cidadão, fica complicado. A gente precisa atualizar os planos diretores, precisa construir o plano diretor. O plano diretor não é feito de qualquer jeito. O plano diretor tem toda uma metodologia desenvolvida, certo? E a gente pode ver que a Associação Brasileira de Normas Técnicas tem os escopos mínimos para serem atendidos. E precisa ser revisto. O plano diretor pode ser revisto a cada 5 anos. Ele tem validade de 10 anos, mas ele pode ser revisto a cada 5 anos. Ou seja, isso está tudo dentro da lei. A gente não está inventando nada. E em se tratando de planejamento de cidade, Quinta e sexta, nós estaremos às 19 horas. O acesso é via YouTube, via canal. As pessoas que quiserem maiores informações, o meu zap é o 999830457, certo? Eu vou deixar aqui com o menino aqui da bancada aqui, o Renato. Para as pessoas que se sentirem interessadas, que quiserem receber o link de acesso, certo? Vai ser uma honra para a gente a participação, sobretudo os representantes das comunidades, das associações, da UARA, da UAMA, porque uma outra coisa, a iniciativa
da cidade inteligente pode ser resultado de uma pressão popular também, entendeu, Caio? Claro, claro. Uma exigência, né, da população. Exatamente, exatamente. Então, eu convido a todos... Vereador. Em geral, aqueles que se sintam interessados, fiquem à vontade de nos procurar, certo? Para pegar o link de acesso. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. Adorei, certo? Muito bom estar aqui. E eu acho que é a hora, como diz a gente, cidades inteligentes, se não agora, quando? Obrigado. Verdade. Ô, Caio, me permita, Diga, Chico. antes de Giovanni se despedir, agradecer pela presença e dizer que, apesar do ceticismo do meu questionamento, Giovanni, eu continuo otimista de que nós podemos mudar o mundo. Se não nós, quem iria mudar o mundo? E agradeço esse seu esforço e obstinação em tentar transformar essa dura realidade, porque, afinal de contas, quem será beneficiado maior com isso serão aqueles, coitados, que hoje convivem a duríssimas penas e ainda assim insistem em manter uma boa conduta, respeitar os direitos alheios e andar irrestritamente dentro da lei. Então, para esse pessoal, todo o esforço que for feito, no meu entender, será ainda pouco e nós temos essa obrigação, nós que participamos do poder público, de tentar melhorar a vida desse pessoal. E você, com seu incorrigível otimismo, Giovanni, espero que continue contagiando a todos, assim como contagia a mim, para que a gente possa, no futuro, nos orgulhar dessas lutas que podem parecer pequenas, mas que terão grande significado na vida do cidadão brasileiro, se aplicadas a tempo. Muito obrigado por sua presença, amigo. Deus o acompanhe. Muito obrigado pelas palavras e eu desejo a todos que a gente possa efetivamente construir uma cidade melhor para a gente e, no conjunto, um mundo melhor para todos. Valeu, Giovanni.